eu vou fazer a transferência dessa unção. Amém. Eu vou ministrar sobre, almeja isso no seu espírito. Almeja a unção do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, é agora. Da kala chorlahante que asalava. Chorlababa cantarabas. Você que fala em línguas, vai falar em línguas. Para que todos venham saber que o Senhor é Deus, Pai. Começa a distribuir as unções, os dons, vai ter muita gente contando testemunho. Apóstolo, eu não falava em línguas, vai falar línguas agora. Poche ei rontele cacele rante. Começa a receber dom de cura, dom de libertação, começa a receber a unção dobrada, a unção de conquista, de governo, os 7 dons, as 7 unções, até transbordar, receba o arrebatamento. Pessoas vão ser arrebatadas. Pessoas vão contar testemunho que foi arrebatada. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Oh, ribibibi que assalabadará se cantarás. Oh, glória. Aleluia. Eterno Pai, querido Deus, somos tão pequeninos diante de Ti. Sim. Mas nessa hora, Senhor, eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Pessoas que agora estão me vendo, pessoas agora que vão ser, em nome do Senhor Jesus, curadas e libertas. Caroços vão ser expelidos. Amém. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E a unção, em nome do Senhor Jesus, que despedaça. Espírito Santo já pode começar, em nome do Senhor Jesus, a agir agora. Cantei. Começa a tocar em nome do Senhor Jesus, Pai, e tocar e arrancar pela raiz todo câncer. Todo câncer agora é expelido. Pessoas vão vomitar sangue, obras de macumba, obras de feitiço, cabelo. Pragas que foram proferidas, maldições de profetas começa a limpar, Pai, começa a desfazer, Senhor. Os bruxos que fizeram essas obras para destruir essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus, pelas pisaduras do Senhor, nós fomos curados e sarados. Seja curado, seja liberto. Todos os demônios, escuta a voz de Deus, peguem todas as bagagens de vocês e suma desses corpos agora, em o nome do Senhor Jesus. Levante calachorramandaracei, rebequioso, lamante rebede calabácia, espíritos malditos que habita em nome do Senhor Jesus, com o nome de diabetes, sai agora, em nome de, são pessoas curadas do diabetes agora, pressão alta, tontura, mal de paxo, labande calavachei, remonto que lebaracépia, rabasse, larga a mente dele, ramasse,
você que tem colocado esquecimento. Sai agora, diabo. Em nome do Senhor Jesus. Demônios geracionais. Sai agora. Maldições hereditárias são quebradas agora, desfeitas agora. Até hoje vocês agiram na vida dessas pessoas. Sai agora em nome de Jesus. São queimados em o nome do Senhor Jesus. Ramandarabasebe, Romontelebe, Mocalavacei, Ramanterei. Demônios de mutilações, sai agora, de suicídio, o último a vencer a morte, sai agora em nome do Senhor Jesus. Sejam curados, libertos pela palavra do Senhor. E se verdadeiramente Jesus libertar, somos libertos. Receba em nome de Jesus a sua libertação agora. Eles falam que vai ter um avivamento no Brasil, vai ser o Brasil, o último avivamento. Qual é a sua visão sobre isso que Deus tem falado? Se realmente esse avivamento vai vir, já está, o que vai acontecer? Nós já estamos sendo preparados para isso, né? Isso eu antes de ouvir isso aí, de profecias e tudo, eu desde jovem tive muita visão com isso. Isso eu me levava em espírito e falava, esse é o avivamento. Eu tinha muita experiência. Muito, muito jovem. Eu lembro uma época que estava na Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus que eu fui visitar, um pastor me levou numa casa para orar por 12 meninas enfermas. Uma tinha um processo de saúde que eu esqueci, aquela doença degenerativa, que ela perde todo o movimento do corpo, né? Fica torta, né? Só fala, nem a fala desenvolve nada. E aquilo me chorei muito, eu fiquei muito triste de ver aquilo, né? Eu era bem jovem. Aí eu sentei no banco da igreja, quando a gente voltou pro culto, eu fiquei quieto. Falei, Senhor, quanto me usará para curar esse nível? Quando é que o Senhor fará grandes milagres, assim? Para desentortar todinho aquela jovem. Só que era uma coisa bem grave, né? Eu, de repente, eu entrei em êxtase, assim, dei uma cochilada, entrei em êxtase, assim, e fui pro profundo. Eu vi ela levantando perfeita. E o anjo, eu falava assim, no avivamento, você vai ver os maiores milagres jamais vistos pelos olhos humanos. Aí eu voltei. Aí depois eu era levado de espírito, eu vi o vento do avivamento no Brasil, todos os bares fechando, as comunidades, as favelas, e eu tô lá. Falei, Senhor, me dá o avivamento das favelas, me dá o avivamento onde um grande líder não quer. Eu quero ver a colheita da onde nunca eles viram uma colheita imensa, de grande salvação nas favelas, periferias, as Cracolândia, que o avivamento é para eles, é para salvar eles. É um grande derramado, a extrema misericórdia de Deus, porque virá um tempo de grande angústia na terra. Não teve um avivamento que derramou que depois não veio guerras e grande angústia na terra. Pode ver, o avivamento da Rua Azusa, Segunda Guerra Mundial. Vai ver o avivamento de Gales, o que depois aconteceu. Só destruição. Então o Senhor vai nos derramar o avivamento o quê? Para suportar o quê? A perseguição. O avivamento ele vai vir nesse momento de grande extrema perseguição. Hoje tem muita gente aí, infantil, a creche, eu chamo a creche, estão brincando com fogo. E tem muita gente se queimando. Tem muita gente brincando com o mover do Espírito Santo, comercializando. Irmão, é lamentável. As pessoas estão chamando que é avivamento. Que avivamento o quê? Cadê os prodígios? Cadê os milagres? Cadê a vida intensa de oração? Cadê o povo rendido sendo transformado? É comércio, é venda de curso. É comércio. Infelizmente, a unção, ela está aberta. Os céus do Brasil estão em chamas. A unção está aberta, está todo mundo pegando. Está aqui agora. O que está nos Estados Unidos foi transferido para o Brasil. Estão crescendo, está tudo desenvolvendo. As indústrias, nós vamos num aceleramento econômico. Estamos vivendo uma coisa que nunca teve antes. Embora mesmo com o Lula aí no governo, nós estamos vivendo um aceleramento de muito jovem, muita gente prosperando como coisa que nunca teve. Então, o que acontece? O avivamento está vindo. E toda vez que o avivamento chega em uma nação, o que aquela nação se torna? Uma potência mundial. Ela se torna economicamente violenta, uma potência. A tecnologia se acelera 100 vezes mais. Né? Então tudo se desenvolve. Então o Brasil, eu fui levar até espírito nos dias atrás agora, eu vi o Malafaia, vários líderes do Brasil assim discutindo assim na mesa. Nós temos que lutar para ser a potência, a próxima potência mundial da tecnologia econômica. Nós vamos ser. Eles entenderam que o Brasil era destinado para isso. Então nós estamos numa guerra contra esse principado do comunismo que quer roubar a nossa herança. Então os líderes estão muito divididos, é uma briga, muito pecado. O Senhor falou assim, enquanto a igreja continuar pecando, essa omissão, a venda da igreja por entretenimento e as riquezas, está atrapalhando eles de entender o que já era para ter acontecido, que ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que já eram para ter acontecido, que não aconteceram no nosso país. O Senhor me deu uma visão muito forte, tá? O Lula, eu vi uma espada do céu descendo, ele vai morrer de uma enfermidade, eu vi isso tudinho, o Senhor mostrou. Assim como Deus mostrou ele saindo da prisão, que ele viria a ser reeleito, 6 meses antes de acontecer ele estava preso. Foi o único doido na internet que falei que não seria o Bolsonaro, que seria reeleito, né? Bolsonaro perdeu a eleição naquela época.
Confesso que foi difícil para mim, eu fiquei muito temeroso, eu tava na internet, aquilo, cara, que difícil foi para mim na hora da lição, aí a cumprir o que Deus tinha me revelado. Então, nesse meio termo, né, essa movimentação da profética que Deus foi mostrando do Brasil tudinho, o Senhor mostrou que se a gente se o Brasil não se arrepender, a igreja brasileira, nós vamos passar um padecimento muito grande. Mas por amor do avivamento e da grande colheita de alma, vai acontecer o avivamento. Na primeira vez, pastor, e já começa a acontecer os milagres. Há outras pessoas que têm promessa como eu, mas eu precisava, é isso que eu quero te falar agora. No meu caso, eu precisava de ativação. Então isso é um negócio tão importante, ser ativado. Então eu tinha promessa, eu tinha fé, porque eu fui orar com fé. Não faltou fé, como diz a palavra aqui. Se tiver fé, vai acontecer. Mas no meu caso, eu precisei ser ativado. Então eu valorizo a ativação que vem por intermédio de imposição de mãos, que vem por intermédio de um podcast como esse, e nós lançamos daqui essa unção e você pega, é semelhante a você ter um computador, vamos dizer assim para entender, um computador ou mesmo um celular de uma última geração, mas para ele rodar ele precisa de um software. Então o software tem que estar ativo. Você pode ter o melhor celular do mundo e não tirar dele as melhores coisas que ele pode oferecer, pelos pacotes não estar ativo. Às vezes eles já estão disponíveis para você, talvez você já passou por isso, vamos supor, você tem lá um Media Player no seu celular, mas aí chega a hora que você vai usar o Media Player, não funciona, aí está escrito assim, ative. Aí você tem que ativar ele, a partir daquela ativação é que ele vai funcionar. O que quer dizer isso? Ele estava lá dentro. Tudo estava lá, mas faltava a ativação. Então, muitas vezes é isso. Você tem o Espírito Santo, você tem a promessa, você tem a palavra, mas às vezes falta a ativação. E na minha vida, pastor Aristo, a ativação veio através de um americano, que eu sempre conto isso, o apóstolo Randy Clark. Eu fui em um dos cultos do Randy Clark, eu não vou entrar muito nesse assunto que eu contei no outro. Quem quiser aprender mais, pode voltar lá no outro podcast, vai saber essa história mais a fundo. Mas eu fui convidado para ir para um culto de milagres, porque eu era de uma igreja tradicional, eu estava dirigindo a igreja, eu era muito radical, eu fui um pastor que eu travei muito o Espírito Santo, travei a obra de Deus, e eu não tenho preconceito e nem dificuldade de falar para você que a maior trava da minha igreja era eu. Por eu ser religioso. Eu tinha tanto medo de errar, tanto medo de fazer qualquer coisa que desagradasse a Deus, que eu radicalizava tudo e tudo tinha que passar por mim. Não tinha que passar pelo Espírito Santo, tinha que passar por mim. Eu fui um homem duro. E aí imagine que eu fui nessa conferência de americanos, com esses preconceitos todos, com esses medos todos. E eu não curava ninguém até então. Ainda não curo ninguém, porque quem cura é Jesus, né? Nós somos a ferramenta do Espírito Santo, a ferramenta de Jesus. Mas eu não estava fluindo em nada. E eu fui nessa conferência, e eu falei pro pessoal que estava comigo, havia um grupo comigo, ó, se esse culto sair da linha da doutrina na nossa igreja, eu vou chamar vocês e nós vamos embora. E aí esse homem começou a ensinar ali sobre cura, tudo, e já na adoração ficou extravagante, e eu fui para chamar o pessoal para ir embora, porque eu achei que aquilo era muito pesado para mim, era muito avivamento, não estava acostumado com aquilo. E aí o Espírito Santo me pegou, me trouxe experiências, e ali eu aprendi a escola de sobrenatural. Eu recebi o avivamento na minha vida, eu fiquei chorando, apóstolo. 3 dias e 3 noites numa cama, não pude comer, não pude beber, não pude trabalhar e nem falava com ninguém, eu só chorava. Nesses 3 dias, por isso que eu não creio em um avivamento sem uma transformação. Deus tem que nos tocar no profundo e precisa existir essa transformação. Eu fui tratado.
Então havia pessoas que haviam me traído, havia pessoas que haviam me magoado, havia pessoas que me deviam. Sabe o que Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim? Eu quero o seu coração como o coração de uma criança. Então você vai perdoar todo mundo, você vai passar uma régua em tudo isso aí, porque eu vou fazer tudo novo na sua vida. Então eu recebi ali um tratamento e chorei esses 3 dias e 3 noites. Aí tem a história lá no outro podcast, que quando eu levantei desse terceiro dia, eu tava com uma fome de 10 mendigos. Muita fome. E aí eu fui para a padaria, não tinha ninguém em casa, e a cura aconteceu na padaria. Então agora eu quero te contar rapidamente aqui como Deus venceu em mim, né, o preconceito de orar com imposição de mãos. A partir do momento que eu já havia orado, as pessoas não tinham sido curadas, e agora, então, ele tinha um problema para resolver. Ele queria lançar um avivalista sobre as nações, mas o avivalista tinha trauma de orar por imposição de mãos porque não acontecia nada. Imagina que é até engraçado isso, né? Muito engraçado. Então eu vou contar e você pergunta para a gente dar continuação. E aí eu fui nessa padaria. No caminho, pastor, eu aprendi na escola do sobrenatural sobre um dom de palavra de conhecimento, que é revelação para cura. Eu não sabia que era isso. Eu não sabia que Deus poderia mostrar para mim alguma coisa, que alguém tinha um problema e eu, identificando essa pessoa com essa palavra de conhecimento, poderia ocasionar então numa explosão de uma ministração de sucesso, né? Uma ministração que provoca cura. Como que é isso? Então, eu indo ali com o meu carro, eu senti aquela dor no meu braço direito, foi o que eu senti. Logo o Espírito falou assim, uma palavra de conhecimento, porque ele começou a me ensinar. E eu falei, meu Deus, creio que isso é uma palavra de conhecimento, que alguém precisa ser curado do braço direito. Então, eu entrei naquela padaria com a convicção de que eu encontraria alguém por ali, ou na rua, ou na padaria, mas que tinha esse problema no braço. Foi incrível, pastor. Quando eu entrei dentro da padaria, aí Deus me mostrou uma mulher. Você vê que quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, ele começa a falar. Deus fala, ele fala através de testemunho interior, ele fala através de uma voz dentro da sua cabeça, ele fala através de uma voz audível. E aí Deus falou assim, é aquela mulher ali. Quando eu olhei para a mulher, eu sabia que era ela. Aí o pastor, que não tinha coragem de orar dentro da igreja, com pessoas que estavam ali para receber cura, agora cria coragem de abordar uma mulher dentro da padaria. Não era igreja, não era um ambiente de culto, numa padaria. Pensa como Deus faz as coisas impressionantes. Aí eu vou e chego para a mulher na padaria e pergunto assim, senhora, a senhora tem algum problema com o braço direito? A mulher olha para mim assustada. Eu falei, calma, eu sou um pastor e eu vinha vindo no caminho, eu senti o meu braço direito ser tocado, aprendi que isso é um sinal de Deus, que ele me permite saber o que as pessoas têm através de um dom. E quando eu entrei aqui dentro, Deus me mostrou a senhora. É fantástico, pastor. Nesse momento, as lágrimas vieram aos olhos da mulher, ela começou a chorar. Isso é a presença do Espírito Santo. Então agora eu tenho a promessa, agora eu tenho a palavra, mas agora eu tenho o Espírito agindo na minha vida. Essa é a grande diferença. Fui ativado pelo Randy Clark e agora eu tenho o Espírito agindo na minha vida. Então, eu não estava sozinho para me aplicar a palavra. Agora havia todo um reino comigo, toda uma unção comigo. E isso vai estar dentro das 5 formas que eu gosto de ensinar de como curar enfermos, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí a mulher chorando assim, eu falei, calma, eu sou um pastor e senti isso. Aí eu disse assim para ela, eu posso ministrar, eu não falei orar, porque Jesus disse assim, cure os enfermos em meu nome. Ele não mandou orar pelos enfermos para eles serem curados. É como se ele estivesse dizendo assim, parta para chutar e marcar o gol. Cure em meu nome. Não experimente curar, cure os enfermos em meu nome. Então eu não fui orar pela mulher, eu aprendi que eu devia ministrar a cura em nome de Jesus naquela mulher. Então eu falei para ela assim, eu posso ministrar sobre o seu braço?
E ela olhou para mim, assim, de novo assustada e disse assim, na padaria? Que ela quis dizer assim, eu não estou numa igreja, eu não estou, né, num lugar de culto, eu não estou numa célula. Eu falei, sim, ele pode curar na padaria, ele pode curar na rua, ele pode curar... Mas eu disse aquilo, mas eu não estava vivendo aquilo. Você vê que a palavra saiu da minha boca, gerando fé em mim mesmo. E aquilo fez com que a fé da mulher também fosse ativada, porque eu falei com muita convicção. Eu disse assim, não, ele é Deus. Ele não precisa de uma igreja para curar. Então, isso serve para você. Os milagres não vão acontecer somente na igreja. Não, Deus pode usar você numa calçada, numa rua, num ponto de ônibus, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Seja onde for, ele é Deus. O que ele precisa é de um canal para que ele possa usar. E eu estava ali, cheio do Espírito Santo, 3 dias chorando, movido pela glória de Deus. Agora... Então a mulher, ela disse sim, né? Quer dizer, ela ia falar que não, né? Ela falou, ora! Pastor, foi fantástico. Eu impus a minha mão sobre o ombro dela com o meu olho aberto. Eu não fechei o olho aberto. E eu só dei comandos de ordem, eu não fiz uma oração bonita. Tem pessoas que às vezes criam uma oração bonita, uma fala bonita, e acham que isso vai fazer algum efeito. Não é a sua palavra bonita. É o Espírito Santo agindo dentro de uma ativação, dentro de uma legalidade que ele te dá para executar aquilo. Então eu não falei palavras bonitas, eu falei com o ombro dela. Né? Como ela falou para mim que sofreu um derrame, eu falei com aquilo que provocou o derrame. Eu falei, você que provocou o derrame, onde houve esse problema no cérebro, eu falei com o cérebro dela, eu falei com o braço dela, e tem princípios bíblicos para a gente operar dessa maneira. Então, eu não orei, eu dei comandos de ordem sobre o braço dela e aconteceu algo que nem eu, assim, eu estava envolvido dentro de uma situação, mas eu não sabia o que iria acontecer. Eu poderia fracassar mais uma vez, mas agora eu tinha ativação, eu estava mergulhado no rio, e aí quando eu falei para ela, experimenta o seu braço, foi a coisa mais linda que eu vi, a mulher com um derrame, o braço não funcionava, ela levantou, pastor, o braço todinho para cima, né, o braço direito dela, e ela pegava a sacola com o braço esquerdo, então quando ela viu que o braço funcionou chorando, ela pegou a sacola com o braço direito e levantou aquela sacola para cima. Nesse momento, tinha 2 homens, tinha mais, mas 2 homens bebendo bebida alcoólica no balcão da padaria. Quando eles viram aquilo, eles vieram correndo e disseram assim, nós estamos vendo o que está acontecendo. Se Jesus está curando na padaria, é porque ele está voltando. Ó, nós 2 estávamos bebendo ali, nós somos desviados. Mas o Senhor ora para nós voltar para Jesus agora, nós queremos entregar nossa vida para Jesus. Eu ganhei a vida dos 2 e a mulher foi curada. Eu voltei para casa maravilhado e a partir daquele dia até os dias de hoje, Deus nunca mais parou de realizar milagres na minha vida. Os primeiros foram na rua, no ponto de ônibus, no açougue, como o Randy Clark conta, e no sábado eu fui para a minha igreja inteira foi curada, foi uma unção violenta. Então o que eu quero te dizer? Talvez você seja uma pessoa que você já impôs a sua mão, não aconteceu, talvez alguém já profetizou que você vai viver cura, talvez ainda não aconteceu. Então é importante você receber essa impartição. Na minha vida, eu recebi a impartição através do Randy Clark, e hoje Deus me levantou e ele disse assim para mim, pastor, quanto mais você der do que eu estou te dando, mais o seu ministério vai crescer. Então tá aqui uma chave, pega aí. A chave para o crescimento do seu ministério é dar. Se você for uma pessoa que quer levantar outros, que quer levantar uma geração, com certeza você vai ter mais, você terá um diferencial. Então tem muitas pessoas que falam, como que esse apóstolo flui tanto em milagres, com tantos cegos, com tantos paralíticos? É porque eu dou. Então tá aqui, né, esse livro, o livro
Coração em Chamas. Dentro desse livro, nas últimas páginas, tem a escola do sobrenatural, de como curar os enfermos. Então, eu uso isso nos seminários presenciais, as pessoas adquirem o livro e eu dou a aula com o livro na mão, né? Então, essa foi a forma com que Deus fez a transição de um homem que não fluía, tinha promessa, mas não fluía. Mesmo que você não tenha a promessa, como eu tive, mas você tem a palavra. E a palavra diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Não aconteceu no primeiro momento, você não vai desistir, você vai falar, não, existe uma transferência de unção, tem homens de Deus que carregam algo precioso, eu vou buscar essa chave, eu vou para cima de um seminário, eu vou receber essa imposição de mãos e eu vou alcançar essa dádiva, porque é o que o Espírito quer, levantar pessoas para poder fluir. Você pode dizer assim, mas eu não sou um apóstolo, eu não sou um Benny Hinn, eu não sou um Randy Clark, eu não sou um Casagrande, mas eu também não era o apóstolo dos milagres há 25 anos atrás. Eu era uma pessoa como você, frustrada talvez você não é um frustrado, talvez você é uma pessoa que está aos pouquinhos dando os primeiros passos. E nós estamos aqui para ajudar você a dar um passo longo, não só dar um passo, saltar para uma vida de milagres. Eita, glória. Está o Espírito Santo aí, a liberdade. Glórias a Deus. Pai querido e Pai amado, nós queremos, Senhor, te adorar. Nós queremos, Senhor, te render glórias, louvores e adoração. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, por essas portas abertas, por esse, Senhor, meu Deus e meu Pai, Podercast, Pai, por esse trabalho missionário, Senhor, ao qual, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, está mudando, transformando a vida de muitas pessoas, Pai. Muitos estão sendo alcançados, Senhor, em seus lares. Nós queremos agradecer, Pai. Oh, Pai querido e Pai amado, alcança em nome de Jesus os teus filhos. Alcança, Senhor, cada vida, Senhor, cada lar. Cada família, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Ó, Deus querido e Deus amado, nós convocamos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós convocamos, meu Deus e meu Pai, o teu exército, Senhor, de anjos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Deus querido e Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de poder, Espírito Santo da verdade, adentre a nossa vida, adentre a cada coração, adentre a cada lar, a cada casa, toca em cada um, que essas pessoas sejam tocadas com poder, com a tua presença, Raia, Rapa, Raba, Shurianda, Rakalaia, Ramanturelamaia, que a tua nuvem de glória venha descer, Senhor, sobre, Senhor, meu Deus, o teu povo. Raia, Rila, Bachurianda. Ah, o Senhor é convidado de honra, Espírito Santo. Toma, Senhor, essa pessoa. Toma, Senhor, o teu filho, a tua filha, Pai. Rela, Bachara, Bachurianda. Racalaia, Ranturila, Maia. Desce, Senhor, com teu poder. Desce, Espírito Santo, Raiari, Cantorela Maia, com a tua autoridade. Envolve, Rabachorianda, Arila Bachurianda, Raiari, Canto, Rachu Kilemanto, Raia, Raia. Seja tocado, ora em línguas, em nome de Jesus. Ora em línguas, em nome de Jesus. Ora em línguas, em nome de Jesus. Seja tomado que o fogo do Espírito Santo desça sobre a sua casa agora. Espírito Santo, fogo. Fogo, Espírito Santo, fogo. Fogo, Espírito Santo, fogo. Recantorela maia, ramanturela maia. Racalaba surianda, raba surianda. Ramanturela
Maia. Fogo, 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 fogo. Fogo, ativa, 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 ativa. Levanta, Pai, levanta, 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 levanta. Espírito Santo, levanta, 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 batiza, batiza. Mais unção, mais poder, mais unção, mais unção. Só em línguas, 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 só em línguas. Receba os dons, receba ativação, receba, seja ativado agora, seja ativado agora, seja ativado agora. Poder, 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 poder. Fogo, 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 fogo. Espírito Santo, fogo, 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 fogo. Seja ativado, seja ativado, seja ativado. Visão, os dons, dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra revelada, dons de discernimento. Receba, receba, dom de visão aberta. Veja, 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 veja. Dom, dom, dom de línguas, dom de línguas. Receba os dons, receba dom de cura, receba dom para curar. Abre a sua mão agora. O Senhor está me falando que tem pessoas sendo ativadas no dom de cura. Rato Kilamai, Ricantorelamai, Rassurie, Rachu Kilemanto, Rachurianda, Rassurianda, Rapa Calabachurianda, Ricantorelamai, Aracalamassurianda, Ramanturelamai. Eu me faço presente neste lugar, o Senhor diz. Eu me faço presente neste lugar. Rabarabachurianda. Rachuri calamantura manturelamai. Rabachurianda ramanturelamaia. Racalamassurianda ramassurianda. O Senhor fala, eu estou no negócio. Racalaiaranturicantaramanturelamai. O Senhor está me falando de pessoas que Ele vai trazer. Arababachuriandarai. Racalamassuriandarai. Arababachuriandarai. Aricantorelamaia. Arab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 achuriandarai. Rabababachuriandarai. Rachuriandarai. Aricantorelamaia. Senhor, confirma a tua bênção, a tua vitória, Pai. Senhor, confirma a tua bênção, a tua vitória, que teu povo seja, Senhor, totalmente dependente de ti, Senhor. Que nós venhamos a ter, Senhor, a nossa comunhão contigo restaurada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, não retiras de nós o teu espírito e a tua presença, Pai. Esteja com os teus santos, Senhor. Não deixe os teus filhos desistirem, Senhor. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que estão feridos, machucados, Senhor. Senhor, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo de cura, Senhor. Toca os teus filhos, ó Pai. Coloca amor, Senhor, no coração da igreja, Pai. Coloca amor, Senhor, no coração dos teus santos, Pai. Oh, Senhor, nos desperta, Senhor, para conhecer mais dos teus mistérios, Senhor. Traz os teus filhos a serem dependentes de ti, Senhor. Senhor, que essa pessoa seja abraçada agora por ti, Espírito Santo. Que ela se sinta amada, Senhor, por ti. Pai, Pai, em nome de Jesus, abraça, Senhor, essa pessoa, abraça os teus filhinhos e as tuas filhinhas, eu coloco cada vida, Pai,
Cada casamento, ministério, chamada, Pai, missão. Nas tuas mãos eu coloco os teus filhos e as tuas filhas no teu colo, Pai. E te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bondade. E pelo teu cuidado e carinho conosco, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Você que recebe, escreve aí no comentário, eu recebo. Glória. E se você recebeu o batismo, sentiu algo, escreve aí o que passou com você. Eu creio que o poder de Deus tocou o seu corpo, tocou você. Se falou em línguas pela primeira vez, escreve aí no comentário, que com certeza Deus tocou a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, Deus tocou a sua vida. Para tudo isso. Se você for observar Paulo, ele teve retaliações. Ele pregou o evangelho e foi retalhado. Ele estava em guerra. Isso é uma guerra espiritual que você está fazendo. Se você entrar dentro de um centro de macumba... Desculpe que ele cortar, né? Ele expulsou o demônio e foi preso por causa disso. Lá em É Atos. verdade, não, perfeito. Você foi perfeito. Isso é uma retaliação. Ele sofreu a consequência disso. Ele sofreu uma batalha muito grande por causa do nível de libertação que ele estava entrando ali dentro. Quando a gente fala que não existe retaliação, isso é orgulho. Nós temos que ser humildes. Vai dizer então que você não sofre na vida? Vai dizer que você também nunca pecou na vida? Você entende? Existe muito orgulho que a gente tem que aprender a vencer. A retaliação, ela existe sim. Então, se você for olhar vidas de certas pessoas que falam, não existe, vê o resultado, vê certas coisas que estão acontecendo. Temos que tomar cuidado sim do que nós estamos fazendo. Está mexendo com o reino das trevas. Eu já lutei contra muitos seres, muitas potestades, muitas coisas violentas dentro de favela. Eu lutei com as coisas mais tenebrosas de bruxaria e feitiçaria do Brasil. Das coisas mais inimagináveis. Entende? E eu suportei. Mas porque eu saí bem? Porque eu estou no Senhor. O problema é, quando a pessoa não está fazendo algo no Senhor, elas vão sofrer consequências terríveis. Agora, quando nós estamos revestidos no Senhor, fazendo algo debaixo de uma direção, vamos fazer uma guerra, nós fazemos tudo de acordo com o padrão, princípios. Né? Não afligimos os princípios. 1, Deus me revelou. 2, me preparei para isso. 3, eu vou entrar no tempo certo. 4, eu vou fazer a guerra. 5, eu vou me reservar. Jesus, depois que os apóstolos faziam grandes obras, ele se retirava com seus apóstolos para lugares desertos. Ele afastava eles das multidões. Ele se isolava. Toda vez, você pode observar, Jesus fazia grandes, extraordinários milagres, ele ia para o lugar deserto. Ele saía. Entende? Então, assim, existe sim muitas guerras. Você vê, antes de Jesus chegar na terra do Gadareno, você vê que houve uma retaliação, uma guerra. Satanás tentou contra eles no mar da Galileia. E houve ventos terríveis, ondas terríveis, eles podiam morrer todos ali dentro. Eu acho que não ia porque o Senhor estava ali. Mas aquilo ali era uma guerra. Você vê, ele estava indo para um lugar. Quantas vezes eu já estava indo para um lugar e eu via tronos, forças malignas tentando me resistir. No trânsito, em vários lugares. E eu estou em espírito, nós vamos vencendo. E nós vamos chegar lá. Mas elas existem, elas são reais, os poderes do diabo são reais. Então, podia até descartar o que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os dominadores das trevas, principados, potestades, etc. Se não existisse guerra espiritual ou retaliação, então podia descartar o que Paulo falou. Mas a nossa guerra, a nossa luta é séria, nós não podemos brincar com isso. E temos que saber como nos mover dentro disso. Isso é importante. Guerras, lutas sempre haverá. Nós precisamos aprender a nos mover dentro dela. Então entra até o livro aqui. Esse livro, Forjado para a Última Hora. É só para intercessor, pastor, apóstolo, para todo cristão. Todo cristão é para... É para todos. Isso aí vai ser violento. Isso aí é para todos nós. Eu comecei a ler esse livro, não conseguia parar de novo. Falei, se eu escrevi esse livro, está tão forte. E você lê, você quer marcar tudo porque está muito forte. Está muito extraordinário. Pensa aqui, dar uma olhadinha aqui. Aqui eu vou falar para o pessoal alguns capítulos aqui para eles poderem entender. E cada capítulo desse, a essência está dentro dele mesmo. É um capítulo, um nome que está aqui. Nós trabalhamos dentro do capítulo, bem dentro da essência do que é o nome que eu procurei deixar sempre o capítulo. E o que eu vou falar exatamente sobre aquilo ali. Às vezes a pessoa fala assim, encontrando um caminho, mas não fala sobre o caminho. Então olha só. A quem Deus procura? Aqueles que sacrificam, fala sobre aqueles que se entregam, aqueles que vão profundo com o Senhor, né? 4 missões de intercessores, eu falo sobre nossa posição como advogados espirituais, secretários de Deus, né? Emissários que eles se colocam sobre a muralha, os sentinelas que estão vigiando, né?
etc. O intercessor profético dos últimos dias, qual é a nossa posição dos últimos dias com a intercessão profética? Como a igreja tem que se portar nos últimos dias? O que Deus está nos chamando? O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando, o Senhor está nos chamando profundamente para o ministério de intercessão dos últimos dias, que vai ser muito mais extraordinário que todos os tempos, porque a dimensão da glória, as revelações, o impacto dele agora é muito maior. E o Senhor está chamando a igreja para isso, para a gente lutar contra o espírito de aborto, essas leis malditas que tentam entrar no nosso país, que já tomou os Estados Unidos, só o corpo de Cristo. Para a gente poder lutar com um nível desse, temos que interceder contra esses espíritos, esses tronos, essas forças, porque uma igreja sozinha não consegue. Ela tem até algum tipo de impacto, mas não passa muito além. Teve uma história que houve uma guerra em relação ao Saddam Hussein e houve 36, acho que foi 35 a 36 nações que se reuniram com os Estados Unidos, sem ser a última que ele lutou contra Saddam Hussein, etc. Foi uma outra. Acho que no deserto de esqueci agora o nome daquele deserto, posso até dar uma olhadinha aqui. E eu sei que essas 35 nações, elas rebentaram a força deles tão rápida. Saddam Hussein foi tão rápido, eles acabaram tão rápido com eles, que eles não sentiram desgaste nenhum. Porque a unidade daquelas 35 nações foi tão poderosa. Acho que foi isso, 1991. Obrigado, Espírito Santo. Em 1991. Essas nações se reuniram contra Saddam Hussein e as suas forças. E foi tão rápido que eles conseguiram foi uma das guerras mais rápidas que fizeram, porque essa união, uniram os seus exércitos, cada um disponibilizou as suas armas e uma parte do seu exército, e rapidamente eles acabaram com o problema. Mas depois os Estados Unidos lutou sozinho contra Saddam Hussein, mais à frente. E ele demorou muitos anos, foi uma das guerras mais demoradas que teve, até ele conseguir finalizar Saddam Hussein, etc, né? Daí ele conseguir vencer essa guerra, demorou muitos anos, mas já por quê? Porque ele estava sozinho. Entende? Tem coisas que sozinho nós vamos demorar muitos anos para conquistar e para derrubar, mas juntos nós podemos ser muito mais rápido, pastor Wilson. E isso está no céu pra gente, isso é um conhecimento do céu. Ele chama a gente para nos unir. As tribos, quando elas se reuniam para a guerra, ela era muito mais rápida, muito violenta, mas quando só uma ou outra ia, eles perdiam muito soldado. A gente pode até vencer a guerra, mas a gente perde muita gente. Então tem muitas igrejas extraordinárias que elas vão para a guerra, mas elas perdem muito também. Elas conquistam certas coisas, mas sozinho não. Deus não chama ninguém para andar sozinho. Ninguém. Chegou um tempo no meu ministério que Deus falou para mim assim: eu quero tirar a autossuficiência de você. Você não vai andar sozinho. Eu não chamo ninguém para andar sozinho. E foi nessa época que Deus trouxe o apóstolo Davi Rebolo na minha vida. Trouxe um amor entre a gente muito profundo. A gente fala que a gente tem o mesmo DNA profético apostólico. É engraçado. Só que ele me conheceu, ele olhou e falou assim: isso aqui é muito grande. Eu tive que falar assim: o senhor é um homem de guerra, um homem experiente, extraordinário. E Deus falou assim: vocês vão andar juntos. Então tem guerras que a gente está junto. E estamos se unindo cada vez mais, porque sozinho ele sabe, nós sabemos que ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém. Nós temos que entender isso. Eu tenho muita coisa para falar sobre essa extraordinária experiência que Deus me levou para conhecer pessoalmente, eu vi frente a frente quem era realmente Jezabel e quem anda com ela. É bom isso o aí. nível global dela, de atuação dela, o Senhor me revelou. E o próprio Senhor falou comigo: nenhum homem, ninguém do Brasil pode vencer sozinho. Nenhum de vocês pode vencer. Elias não bateu de frente com Jezabel. Elias saiu, se escondeu em mim. Ele sabia que ele não podia vencer Jezabel sozinho. E ele esperou o tempo certo. E nem foi ele que derrubou, foi a minha palavra que derrubou Jezabel. Porque eu dei uma palavra a ele. E a Jezabel foi empurrada da sacada. Não precisou de espada de homem nenhum. O Senhor falou assim: não é nenhum de vocês. Eu vou ensinar você a vencer. E Deus o Senhor começou a me levar a um nível de revelação extraordinário. Mas eu passei um processo muito profundo por causa dessa revelação. Eu vi os anjos como operava para libertar as pessoas da igreja, tirar esse espírito. Ele como proteger o povo. Ele me ensinou coisas muito profundas, que inclusive eu tenho que escrever isso em algum livro. Eu já li muitos livros, já conheci muito sobre isso, mas... O espírito de Jezabel está nas igrejas? Em tudo. Em tudo. Tudo, política, Tudo. justiça. Principalmente política. Em tudo. Há um espírito satânico terrível de lidar. Os dois espíritos que mais causam conflito para a igreja, que nós temos que aprender a interceder e proteger o povo, Jezabel e Bezebu, eles andam juntos. São os piores dentro da igreja. Eu vou te falar para o senhor,
É pior do que a nova era contra a gente. É pior do que a feitiçaria. Eles trabalham dentro da feitiçaria contra a gente, eles trabalham em tudo. As raízes desses espíritos que tem no nosso coração, na igreja, para o povo ser liberto, demora tempo, delonga tempo. E as pessoas têm que ser libertas, que é o que eu falo, quebrando princípios de principados, né? Remover os princípios que dá legalidade para esses espíritos atuarem. Principalmente quando você fala de Beelzebub, esse espírito, ele é o oposto ao amor, ele é ódio, ele é religiosidade. Inclusive tem nossos modos de restauração de sacerdote, eu falo profundamente sobre isso. Profundamente, eu entro ali em cada detalhe desses principados. E não é uma coisa que eu falo que eu li em livros, eu tive que experimentar muitos anos de guerra. Eu encontrei esses espíritos no Brasil, em outros países da Europa que eu andei, todos os países que eu fui, eu vi como é que era a atuação deles nas igrejas. Era a mesma coisa. Mesma coisa, mesmos princípios, essa igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Aí os anos foram passando, eu ganhei muito, lutei muito, aprendi muitas coisas, né? E hoje, graças a Deus, a gente chega a um lugares altos que a gente pode lidar muito bem com isso e libertar o povo disso. E ensinar o caminho. E eu falo para eles, vocês vão confrontar a Jezabel, você tem certeza? Como é que vocês vão fazer isso? Isso não se faz de qualquer maneira. Tem gente que está afrontando achando que está confrontando. Quando Deus me levanta uma guerra, como vocês estão em algumas dimensões, eu entro. Mas tome cuidado, eu falo para todo mundo. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Jesus, uma coisinha, pastor, Jesus em João 17, ele foi levado, antes da ascensão, da morte, a ressurreição e a ascensão dele, ele fez uma oração, e eu falo isso constantemente para as pessoas, preste atenção porque Jesus orou isso. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno que está no mundo. Porque nós estamos numa guerra sangrenta contra o inferno, isso não é brincadeira. Nós vimos grandes homens de Deus, generais, homens extraordinários sendo derrubados por esses tronos. Isso não é uma brincadeira. A gente viu homens evangelistas mundiais, homens extraordinários caindo. Nós não podemos brincar com isso, não podemos ter autossuficiência nem orgulho e achar que podemos derrotar tudo. Não é assim. Eu venci em Jesus Cristo, eu aprendi um lugar nele. Eu sou um homem violento na guerra, eu fui treinado para a guerra. A minha natureza é uma natureza de guerra, de libertação, de força. Entende? Eu entendo, vejo profundamente o mundo espiritual todos os dias. Eu procuro algo inimaginável. Mas eu sou uma pessoa como se nada visse. Porque a gente aprende a se esconder nele, estar nele. E se mover com prudência, isso é muito, muito importante. E nós temos que vencer essa autossuficiência, achar que podemos tudo. Aprender a ter mais unidade. Unir mais as nossas intercessões como igreja. Orar mais um pelos outros. Ter mais compaixão pela vida um do outro. Porque se você está numa guerra, eu preciso ter compaixão pela sua alma, pela sua vida. Essa vida não é fácil. Essa vida nesse mundo ela não é uma vida fácil. Jesus disse, vamos ter tribulações, perseguições, vamos ter guerra. Mas ele fala, tenha muito bom ânimo. Tenha muito bom ânimo, porque eu venci, vocês vencerão. Ele está dando, eu tenho a vitória para vocês. Por isso que ele está falando, eu venci, eu tenho a vitória para vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu poderei guardar vocês do maligno. E nós temos que tomar muito cuidado, muita vigilância, temos que aumentar isso. E também, né, equipar as pessoas do corpo de Cristo. Por isso que eu escrevo um livro desse. Esse livro aqui, tu abriu um manual extraordinário, porque vai ajudar as pessoas a conhecer profundamente o que elas têm que conhecer. Entende? Isso aqui é muito importante. Apóstolo, vai ler mais alguma Não, pode falar. Depois... É que eu, como pastor local, eu cuidei uma época mais ou menos de 200 e poucas pessoas. Eu acho que é uma dificuldade de muitos pastores. Aí queria ver como fazer. Eu falava de oração no púlpito, pregando, incentivava. Até a primeira pergunta, quando chegava um irmão perto de mim, eu perguntava, e aí, você está orando? E ali, alguns irmãos que me encontram hoje dizem que eles oravam até mais, porque sabia que eu sempre ia perguntar. A primeira coisa, quando eu vi o irmão, e aí, irmão, tá orando? Quanto tempo? Mas mesmo assim, a nossa reunião de oração, e eu via, pegava no pé, pregava, incentivava. Nós tinha mais de 200 pessoas, nossa reunião de oração, quando tinha muito era 20. E o povo não orava. Por mais que incentivava, pegava no pé, falava. E o que faz aí o pastor? Ai. Olha só, esse aí sempre foi o maior problema de todos os grandes líderes, né? Leonardo de Reneville diz, né? Aquela frase do livro dele bem famosa, né? Você sabe o quanto o pregador é famoso pela frequência do culto de domingo, né? Mas sabe o quanto Deus ele realmente é importante para as pessoas e quanto as frequenta as reuniões de oração. Então, o que acontece? Porque a oração ela é algo tão difícil para as pessoas.
né? Por quê? Uma porque a oração, ela não pode ser feita na carne. Você pode vir num culto na carne, você pode glorificar na carne, você canta na carne, você pode fazer tudo, você se emociona na carne, tudo. Mas a oração você não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. E a oração, ela demanda coração e entrega. A oração é extraordinária. Mas antes de falar de oração, inclusive, a gente vai lançar um livro, é O Segredo de Todos os Santos, Encontrando o Caminho da Transformação. Rapaz, é um livro maravilhoso, que naquela época, assim, eu comecei a ler os livros mais profundos de oração, né? E eu me inspirei muito na literatura, e a forma linguística que muitos grandes homens de Deus usavam nos antigos. Eu só fui nos livros mais antigos. Eu falei, vou resgatar algo. Eu entrei, consegui escrever um livro, pastor Aristo, violento, Aristo. Mas violento, te bate, tu te quebra todinho, mas te faz de novo, até o final dele, só sobre oração. Só sobre oração, Ministério da Oração, só sobre oração. Violento, mas violento mesmo. Eu demorei, eu falei assim, lança esse livro. Aí eu liberei pra editora, a gente vai lançar esse livro. Eu vou mandar pra você de presente. Acho que ano que vem ou esse ano. Se eu conseguir, a gente lança esse ano. Aí tá pronto. Eu falei assim, então vou esperar o momento certo quando eu vou lançar ele. Só que assim, uma coisa que eu me aprofundei muito na minha vida é o ministério de oração. Eu fui tomado na oração. E eu conheço todos esses problemas porque as igrejas não rompem na oração. Entende? O que o senhor falou, o senhor cobrou muitas pessoas em oração. Mas para conduzir elas a isso, você vai ter que fundamentar elas no ministério da oração. Eu tenho um ministério hoje, graças a Deus, eu posso dizer para o senhor, meus obreiros, meu povo, eles são integral na oração, eles são lindos. Eles herdaram muita natureza profética, eles herdaram muitas coisas, entenderam o quão é importante orar. Mas eu tive que movimentar eles, levar eles a orar, reuniões de oração. Eu fiz escola de oração, monte. Ensinando. E na prática. E demora. Demora? Demora, não é fácil. Em 6 meses não dá, não? Nunca. Eu demorei 4 anos para colocar eles no que eles estão hoje. Hoje eu vejo meu pessoal orando. Caraca, eles aprenderam cada estilo de oração violenta. Eu falei assim, coisa linda, Senhor. Coisa linda, que eles absorveram a unção, acelerou eles nisso. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque o que o inferno mais resiste é a oração. O que é mais terrível para o inferno é a oração. A oração, ela é o fundamento, ela é a vida para tudo. Se eu tirar a oração, eu tiro Deus da obra. Se eu remover a oração, eu removo Deus da minha vida. Eu removo Deus da minha vida, não tem como. Tudo depende do ofício do ministério da oração. Em apóstolo, eu acompanho, acho que não sei se tem 7 anos que eu vejo seus vídeos. Até eu estava comentando com o irmão que nós fomos tomar café agora há pouco, que eu acompanho seus vídeos até antes de você fazer o instituto lá. Eu lembro quando você começou a comprar o terreno, construir. Nossa. Tá? Então faz um tempinho. E aí você vê que tem uma vida de oração, mas graças a Deus hoje você está num patamar, vamos dizer, maravilhoso. Deus abençoando, está conhecido, tá uma estrutura, né? Uhum. Até nós estamos gravando aqui no estúdio do Apóstolo, eu até agradecer por isso. Então, mesmo assim, com essa estrutura, diminui a oração? Pelo contrário. Eu falo, quanto mais Deus ele nos acrescenta, ele sempre faz algo comigo, né? Ele sempre refina o meu nível de obediência e rendição. Né? Então, quanto maiores as minhas responsabilidades que ele colocou hoje, são muitas, meu nível de rendição tem que se tornar ainda muito mais profundo. Eu procuro o Senhor todo o tempo, sua presença em oração. Hoje de manhã eu acordei bem cedinho, eu estava aqui no instituto aqui orando. Bem cedinho, fiquei quietinho aqui no altar em oração. Eu procuro ter meus momentos com o Senhor profundo, sempre, todo momento que eu posso, eu estou em oração. A oração ela é um início, um meio e fim da vida, do poder e da eficiência de um ministério. Se nós tirarmos ela, isso cai. Podemos ter até uma unção, mover, mas não vai levar o povo além. Para mim transitar de glória em glória que eu estou transitando, se você pegar o ministério 1 mês atrás e vir aqui, você não me reconhece. É porque eu me entreguei profundamente a encontrar o Senhor em oração e Ele me leva a lugares profundos. Então assim, a minha vida de oração, ela não é só mais, não se restringe monte hoje, que antigamente eu tinha tempo suficiente, eu ficar quantas horas querendo no monte. Mas eu tenho que estar em todo lugar, eu tenho que estar em secreto com Deus, eu tenho que parar. E tudo que Ele me cobra é pare. Fique comigo. As demais coisas estão no meu controle. Sou eu que estou à frente de tudo.
Eu tinha uma manifestação do Senhor na minha vida extraordinária e me levou para contemplar Ele. Ele falou comigo algo: Robson, todos esses anos foi treinamento, agora eu estou tomando a frente de tudo. Sou eu que estou à frente de tudo. E vi tudo crescendo ainda mais rápido. Ele falou assim: fique em mim, se esconda em mim, dependa de mim. Então, pastor Wilson, sempre Deus me renova ao primeiro amor. E se eu falar isso para vocês, talvez pessoas não acreditem. Eu converso com Ele profundamente, Ele renova a minha essência dos meus 19 anos de idade, quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo. Mas eu me disponibilizo meu coração a viver nessa dimensão de ser como criança, dependente e rendido. Eu nunca sei de nada. Eu falei assim: não vou subir no altar, não sei de nada. Eu oro. Eu espero Ele vir. Por isso que eu sempre vivo um rio novo, uma coisa nova, algo novo, mensagens novas, e elas não param. Porque se você continuar dependendo dele, Ele vai renovar as revelações para você. Então é isso que eu busco continuamente. A viver o primeiro amor intensamente dentro da oração. E vou falar uma outra coisa: a pessoa nunca conseguirá amar nem ser santo de maneira satisfatória e completa se ela não dedicar o coração e a vida à rendição profunda em espírito de oração. E ter um espírito de oração. Quando eu falo um espírito de oração, um espírito que ora todo o tempo. E Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no espírito, com toda oração e súplica por todos os santos. Então ele fala das nossas orações em espírito, fala do Espírito Santo, nossas orações meditativas, e fala das nossas orações intercessórias. Então nós temos que aprender a entrar profundamente nisso e resgatar essa essência. Se o Senhor sair daqui, todo o resto vai perdendo seu valor, vai perdendo sua força. Se eu sair do secreto da vida de oração e não me aprofundar nela e ficar nela, eu não suporto o ministério. Eu não suporto. Porque ali está a condição que me protege. É o quanto eu estou rendido debaixo da sombra do Onipotente. Né? Esse lugar de refúgio é extraordinário. Mas isso comprova também o quanto você ama a Deus. Isso comprova. O Senhor falou para mim. O que comprova o amor profundamente a Ele é aquele que obedece e se entrega a uma vida íntima com Ele, a oração. Você qualifica a sua fé, você vê o quanto você realmente tem de fé, o quanto você ora. É pura fé, a oração é pura fé. Entende? A oração demanda fé todo o tempo, você tem que estar por fé nela ali. É você e Deus no secreto. Sentei na primeira fileira e o pastor estava pregando exatamente sobre o dom de línguas. Eu achava isso impossível, falar em línguas, língua dos anjos. Que negócio é esse? Isso é coisa pra gente doida. Se eu quiser abrir a boca aqui agora, eu posso falar, eu posso inventar alguma língua aí e falar, né? E eu lembro que o pastor, do meu lado, estava um jovem que ele era a vida assim bem desconcertada, sabe? Fazia coisas assim fora da igreja, chegava na igreja ali, o povo sabia que ele era daquele jeito, mas recebiam ele com amor, tratavam com amor, cuidavam dele. E eu lembro que quando o pastor orou por todo mundo, com os olhos fechados, eu ouvi o barulho das cadeiras se arrastando, porque o povo começou a cair no chão, ali no poder de Deus. Quando ele orou por mim, eu não senti nada. Eu não sentia nada. Um arrepio eu não conseguia sentir. Eu era totalmente seco, cru, como a gente fala, né? Aquele crente cru mesmo, né? Mas quando ele orou por esse jovem do meu lado, esse jovem se drogava, a vida toda desmantelada mesmo. Esse jovem começou a cantar em línguas. Eu nunca tinha visto ninguém cantar em línguas até aquele momento. Na hora eu senti uma raiva daquilo. Eu falei, mas como é que pode? Eu sou todo certinho. Venho de família certa, nunca me droguei, nunca me prostituí. E eu não falo essas línguas aí que ele está falando. Quando o pastor chamou para frente, eu lembro que ele falou assim, quem deseja ser batizado no Espírito Santo, na evidência de línguas, vem aqui na frente. E eu dei o primeiro passo e eu falei assim, eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Né? Vai que eu esteja errado, né? Vai que realmente Deus exista. Resumindo a história, ele começou a orar pelas pessoas, todo mundo estava ajoelhado no chão, mas somente ele pediu para ficar em pé, o pastor da igreja, né? Eu lembro que ele gritava no meu ouvido, né? Receba o dom do Espírito, fale línguas. E nada, eu não sentia nada. Até que um momento eu comecei a falar com Deus sem crer em Deus. Eu lembro que eu falava assim, se o Senhor existe, me faz viver essa experiência,
Se realmente isso é real, eu quero viver isso. E eu lembro que eu comecei a sentir uma água borbulhando dentro de mim. Fazia aquela coisa assim borbulhando. Hoje eu entendo o que a palavra de Deus diz, né? Jesus falou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu sentia literalmente, não era algo espiritual. Era algo que borbulhava e ao mesmo tempo queimava dentro de mim. Pela primeira vez na minha vida eu senti algo. Ele estava para sair, para orar por outras pessoas e de repente eu dentro de mim eu comecei a clamar: não vai, eu já estou sentindo algo. E ele voltou. Nisso que ele voltou, ele falou, gritou no meu ouvido novamente, né? Fale línguas. E eu lembro que a última palavra que eu falei para Deus, de uma maneira ousada, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia como me comportar diante de Deus, porque eu não acreditava em Deus. Para mim existia uma força, mas que essa força não era Deus, talvez era a natureza, uma coisa muito doida, talvez pela influência da minha família na época, de viver em espiritismo e tantas religiões ali, aquela mistura de religião na minha família. E eu falei assim para Deus: Deus, se você existir e se o Senhor não fizer isso na minha vida hoje, eu não vou querer mais nunca. E na mesma hora que eu falei isso, eu vi foi muito rápido, uma luz fluorescente assim, e eu apaguei completamente. E aí eu lembro detalhes, inclusive eu passei muitos anos depois dessa experiência para compartilhar essa experiência com outras pessoas. Você apagou o quê? Desmaiou? Na verdade, eu caí. Caiu, não. Eu caí sem saber que eu tinha caído. Não sei não sei como eu vou conseguir expressar isso. E eram coisas que eu não acreditava. Deus fez comigo exatamente do jeito que eu não acreditava. Porque na hora que eu caí, eu não estava mais ali. O meu corpo estava ali caído, metade no altar e metade para baixo do altar, né? E eu lembro que eu parei no lugar muito grande, era muito imenso esse lugar. E eu via muita gente de pé, de costas para mim. Essas pessoas estavam vestidas com umas roupas, eram esbranqueadas com amarelo, um amarelo esbranqueado, não vou saber definir muito bem, e havia muitas vozes nesse lugar. E era uma mistura de louvor, de oração, de gente falando, era muita gente, era muita coisa. Aconteceram outros detalhes também, que eu guardo muito para mim esses detalhes, mas dali eu me via em outros lugares. De repente eu apareci numa praça, tentando falar de Jesus para dois jovens. Eu lembro os detalhes, assim, numa mesinha de bar, e os jovens tomando Coca-Cola. E a Coca-Cola era até de vidro, daquelas de KS, né, que o povo fala. E eu tentava falar com eles, eles não me ouviam. E eu ficava desesperado, aquela força, que eu sei que era Deus, que era o Espírito Santo de Deus me levando, me tirou dali, me levou para outro lugar. E assim ficou. De repente eu voltei ali, né? Eu estava caído no chão. Quando eu abri os olhos, eu acordei. Eu lembro que eu sentia uma eletricidade no meu corpo, né? Eu sentia uma coisa que passava de uma ponta a outra, assim, das minhas mãos, que eu estava caído com os cotovelos assim. Estava todo arranhado, porque eu devo ter caído com muita força, mas eu não sentia dor nenhuma. E quando eu fui abrir, que eu olhei, na verdade, eu abri meus olhos, eu estava embriagado, totalmente embriagado. Eu me lembro que a ministra de louvor, a pastora Vilma, que eu tenho um amor muito grande por ela estendia as mãos assim, orando por mim, e o povo chorando, aquele mover da igreja, aquele louvor do Diante do Trono, né, águas purificadoras, eles cantando na hora. E quando eu olhei ao meu redor, eu falei assim: Deus existe. Eu falei dentro de mim, eu falei: Deus existe, Deus existe. E quando eu fui abrir a minha boca para falar obrigado para Deus, aí eu senti as minhas pregas vocais sendo tomadas, né? E eu tentava falar em português e não conseguia. Mas uma coisa muito interessante, que ali foi a primeira vez que eu falei línguas, e eu tive a interpretação das próprias línguas que eu estava falando. Porque eu falava em línguas e eu entendia o que eu estava falando com Deus. Naquele momento ali eu sabia o que eu estava falando, mas não saía o que eu queria verbalizar em português. Saía em outras línguas. Você que tem sede, que tem fome por mais do Espírito Santo. A unção é para todos, o relacionamento com o Espírito Santo é disponível para todos.
Amém. Então, você que nos assiste nesse momento, feche os seus olhos e eu vou declarar que aquilo que Deus compartilhou conosco, que as unções, que os mantos que nós recebemos de Deus venha no mínimo o dobro sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que nos assiste agora, no nome de Jesus, por esta pessoa faminta, por este sedento, por esta pessoa que entendeu, Senhor, que não tem como se movimentar sem estar debaixo do poder e da glória do Espírito Santo. Por isso eu ministro agora sobre a sua vida, eu libero esta unção sobre a sua vida, eu declaro, eu libero todos os mantos, todos os generais de Deus, toda a unção, toda a capa que está sobre as nossas vidas, eu libero sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Eu declaro, seja tocado pelo poder de Deus agora, seja embriagado pela unção do Espírito Santo, que o poder e que a cavode do Espírito Santo te envolva agora. Toca o Espírito Santo, toca-o, aumenta agora a unção, Espírito de Deus, Rabachori, Alacatarabalabachoi, Ramando Nimiliandarakai, toca-o agora, Espírito de Deus, toca agora, que ele venha ser incendiado agora, que ela venha ser tomada pelo poder de Deus agora. Pessoas que nos assistem agora não vão aguentar ficar de pé, pessoas que nos assistem agora serão tomadas pelo poder do Espírito Santo. Aí está o poder, aí está o poder. Toca o Espírito Santo, toca-o agora, recebe o poder, recebe uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, te damos glória pela tua presença neste lugar. Te glorificamos, Espírito de Deus, pela tua unção que está sobre este lugar, pela tua presença, Espírito de Deus. Rabachori andarakapatakatarabalabassori, Ramandori andarakapapapakatarabalabassori, alabadaya show. Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo, Rabadoyo Kotoro Mandarabalabai, Rabababababadaya Catarabassou. Espírito de Deus, sentimos a tua presença neste lugar, sentimos a tua presença neste lugar, Senhor. Pessoas estão sendo tocadas agora em suas casas. Pessoas estão sendo tocadas agora pelo teu poder. Pessoas estão chorando agora porque estão sentindo a tua presença, Espírito Santo. Pessoas estão sendo queimadas, pessoas estão sendo eletricutadas pelo teu poder, Espírito de Deus. Pessoas estão sendo curadas nesse momento pelo teu toque. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Ariston, Deus diz para o Senhor que há um novo tempo sobre a tua vida. Deus está alargando as suas tendas, Deus está te colocando por cabeça. Eu vejo patrocinadores chegando, aleluia. Há muitos podcasts por aí, podcasts que até falam de Deus, mas podcasts que não deixam Deus falar nos podcasts. Entenda algo, eu vou repetir. Há muitos podcasts que falam de Deus, mas o teu podcast deixa Deus falar e Deus fluir. Deus vai te honrar, Deus vai soprar o seu nome, porque através do seu podcast eu vou levantar os meus pequeninos para os homens, mas ungidos para mim. O teu podcast será um canal de bênção para o início de um grande avivamento. Uma nova unção desce sobre a sua vida. Um novo tempo desce sobre a sua vida. Um nível de revelação, um nível de intimidade desce sobre a sua vida. Você vai ver as coisas fluírem de uma forma diferente a partir de agora. Toca o Espírito Santo. Toca o Espírito Santo.
Santo, toca-o com uma nova unção agora. Aí está habilidade, aí está habilidade. Eu vejo Deus te dando uma habilidade de jornalista. Eu vejo Deus te ungindo como uma unção jornalística. Você vai começar a entrevistar pessoas de uma forma sobrenatural. Jornalistas, pessoas de faculdades da área vão olhar para você e vão falar: nossa, como ele se comunica bem, olha como ele se relaciona bem, faz perguntas sábias, aleluia, e não é estudo, não é conhecimento humano, é uma unção, é uma capacitação que desce sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, Deus está levantando patrocinadores. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito de Deus. Obrigado, Espírito. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Se você recebe aí, está assistindo, escreve aí no comentário: eu recebo em nome de Jesus. Pessoas vão testemunhar: pastor, meu corpo começou a pegar fogo. Aleluia. 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 As pessoas vão ser tocadas poderosamente. Você que foi tocado, sentiu fogo, sentiu a unção, foi curado, escreve aí também para um testemunho, para a glória de Deus. Aleluia. Eita glória. Líderes. Muitos líderes, os pastores e as pastoras hoje, eles trazem um fardo muito grande nas costas, né? O fardo da igreja, o peso da igreja. Muitos entendem que hoje mudou nosso campo espiritual da nossa nação, ele mudou. Ele mudou. Então, hoje a nação brasileira está sendo convidada ao ministério apostólico. E muitos que são de outras tradições, eles percebem isso, eles sabem disso. Eles estão mergulhando, mas por causa de algumas convenções não podem, né, expor. Pessoal, né? E como é que tira essas pessoas, quando você disse da morte espiritual? Da morte espiritual. É uma oração? Não, não é oração. É realmente uma imersão. Nós temos a imersão Odre Novo. E nessa imersão Odre Novo, o Espírito Santo ele vai ministrando em todas as áreas da vida da pessoa, principalmente a área pessoal. E neste campo, né, neste momento que a gente está fazendo essa imersão, que traz toda a luz, desde o momento da concepção no ventre da mãe. Então, vai trazendo tudo à luz, de acordo com a palavra, vai trazendo tudo à luz até a vida adulta. Vai mostrando o caminho, o Espírito Santo vai revelando, e através de sintomas, nós podemos ver as áreas de atuação dos inimigos, né, do inimigo de nossas almas. Nós podemos ver através do sintoma qual o tipo de raiz que está sendo ali, está crescendo ali na família. E através dessa cura, através dessa libertação que vem no líder, ele também é capaz de passar, através desse conhecimento, através dessa libertação que ele viveu, ele pode passar para a igreja dele. Isso é online? Eu faço online também e o presencial, né? Nós já fizemos presencial, o ano passado nós fizemos 2 ou foi 3 vezes, mas esse ano nós ainda não fizemos presencial, somente online, 2 vezes. De tarde, de noite, no sábado? À noite. À noite. À noite. Uma noite já dá. Nessa semana que vem nós vamos ter na terça e na quarta o imersão. E depois eu não sei qual vai ser a data, porque a gente está se preparando para fazer o presencial. Mas a semana que vem vai ser o online. E você lembra de algum caso? Então você já estava caminhando. Deus te levou para o Ministério de Libertação, mesmo nessas igrejas. Porque eu precisei passar, né? Vamos dizer, Deus, o que você passou já estava ajudando outros. Sim. Você lembra de algum caso nessa época de pessoas, até talvez líder, alguém obreiro, que foi liberto e depois desse processo, a vida dele melhorou? Sim, tem vários casos. Vou contar a minha experiência, como foi. Teve um tempo que eu realmente quis deixar o cajado, abandonar, não queria
o chamado, porque houve um tempo que eu me sentia praticamente, não vou dizer morta. Quer dizer, eu estava morta, né? Por quê? Porque eu via coisas acontecendo e eu não podia me mover. E eu acho que isso dentro das igrejas, tem muitas pessoas que elas são qualificadas pelo Espírito, elas são chamadas a fazer. O Senhor derrama sobre pessoas unção que às vezes, né, os líderes não querem reconhecer, ou se reconhecem, eles têm medo da competitividade, infelizmente. Infelizmente tem. Então, quando eu comecei, eu me afastei um pouco, eu falei, eu vou para a igreja, já que não vou fazer nada mesmo, eu vou para a igreja só por ir. E nesse só por ir, eu fui deixando o cajado, a pessoa me chamava para orar, eu não queria mais. Mas você está diferente, eu fiquei realmente diferente. Como eu estava falando hoje para uma amiga, eu falei assim, eu zerei a vida. Chegou um tempo que o Senhor, ele me parou e eu fiquei 20 dias de cama mesmo, querendo entender muitos processos na minha vida. E fiquei só o couro e o osso. Não conseguia comer, não estava depressiva, não estava doente, mas eu não tinha força, não tinha energia, não tinha, o espírito estava apagado e eu sentia o espírito de morte. Então, por muitas perguntas e respostas que o Senhor me deu, ele levantou ali o ministério. E ali, onde nasceu, foi aonde nasceu, surgiu o ministério de cura e de libertação. Porque todos os dias, dentro da palavra, o Senhor trazia uma resposta para mim e ele falava que seria não só para mim, mas seria para outras pessoas. E eu lembro que eu estava lendo um livro, Avivamento do Odre Novo. Meu Deus, que coisa linda, do Hermínio. Do Hermínio. Então, aquele livro me abriu os olhos. Eu falei, então, eu sou um odre novo. Eu sou um odre novo. E ali, pastor, foi quando os meus olhos se abriram e uma amiga falou assim, tem o Comando Águia em Curitiba, lá é assim, assim, assado, e foi contando naquela empolgação. E eu falei, eu vou. Não sabia de nada do que estava se passando, mas foi uma luta quando eu fui. Você nem sabia que derrubava todo mundo? Não. Porque não acontecia isso lá onde você estava. Não, de jeito nenhum. Lá onde eu estava, na verdade, eu já estava mais fora do que dentro. E esses 20 dias que eu fiquei, o Senhor realmente não permitiu que ninguém fosse me visitar, ninguém fosse lá me ver. Mas ele levantou uma Débora, que eu chamo ela de Débora, que no último dia, quando ela falou, eu vou na tua casa, se não me engano, foi na segunda-feira. Eu vou na tua casa. Naquele dia o Senhor me colocou de pé, antes dela chegar. Eu orei um dia antes e eu vi o espírito de morte, ele saindo de mim. O frio da morte eu senti. Foi muito forte. E quando ela chegou, na segunda-feira que nós fomos orar, o lugar já estava diferente. Ali nasceu e nós fizemos ali o nosso primeiro grupo de mulheres, nosso primeiro encontro de mulheres Odre Novo, curadas para curar, dentro da minha casa, dentro da garagem da minha casa. E dali eu falei, é sobre isso. Eu não quero ficar dependente de estruturas, de portas. Não, eu quero viver a igreja de Atos. O Senhor estava falando comigo ali na palavra durante esses dias. Eu não comia, eu não bebia nada, eu não conseguia me mover. Mas a palavra, ela estava ali me alimentando. Então eu falei, eu quero sim viver a igreja de Atos. Eu não quero saber de estruturas, não tenho nada contra as igrejas. E glória a Deus por isso, nós temos igreja. Mas eu não queria o que eu entendia era que eu não queria daquelas filosofias, daquelas estruturas que me prendessem e não pudessem me ajudar. Não era aquilo. Eu falei, que evangelho é esse onde um irmão ele está precisando de uma necessidade e eu preciso consultar para ver se é a liderança que vai ajudar ou tem outra pessoa capacitada? Não, não é esse evangelho que eu conheço. E quando eu fui então para o Comando Águia a primeira vez, eu falei, meu Deus. Eu fui entender que os anjos estavam comigo, eu não sabia. Eu recebi ativação angelical. Recebi penas, pó de ouro, e saí ativando um monte de gente, pó de ouro, pó de prata. Você não se assustou? Pena. Não me assustei. Não me assustei. E ali eu vi o diferente. Eu comecei a entender que aquele processo de libertação
conforme eu comecei a caminhar com pessoas que precisavam ser libertas, que nesse processo de libertação, os anjos nos ajudavam muito. Meu Deus, como um facilitador, como a palavra fala, né? Eles estão à nossa disposição. Eles estão junto com a gente, eles são mensageiros enviados, né, para nos servir. E como um facilitador, eu já ministrava com anjos, mas eu não sabia. As línguas, como eu falei, que eram diferentes, quando eu estava em guerra, quando eu estava em choro, eu sabia identificar, mas eu não sabia que tipo de língua. Eu questionava por que era diferente das outras que eu via, as outras tão iguais e a minha não. A minha não, e nunca se repetia, não era a mesma. E dependendo do comando que era dado, eu sentia como se fosse até de uma outra nação. Eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou fora? Então, essas perguntas, no meio que eu vivia, não tinha quem ensinasse. Então, quando eu fui para o Comando Águia, que fui ativada ali através do apóstolo Ronaldo Drogovic, sabe, da apóstola Nilcélia Rubatino, a primeira vez, então, que eu fui, eu falei, meu Deus, é sobre isso. É este rompimento que não olha as estruturas. A igreja que nós ministramos, a igreja que nós pregamos, é a igreja de Atos, sabe? Que não vai ver se precisa, se é necessário uma placa grande de uma denominação grande para haver cura e libertação. Não. É necessário que tenha um coração que queima por libertação e por cura. Que a unção que chega até nós é a unção que a gente deseja, a gente reconhece isso, mas ela precisa queimar dentro da gente.